Motociclistas que trabalham com entregas ou com o transporte de passageiros vão receber um adicional pelo perigo enfrentado nas ruas. A lei que garante 30% a mais no salário foi publicada hoje. Há 17 anos, o dia a dia do salviano é driblando o trânsito. O motofretista cruza a cidade com mercadorias para serem entregues em diversas empresas. Ao longo de tantos anos, ele já perdeu as contas de quantos acidentes presenciou, mas se lembra bem de todos em que se envolveu. Eu me envolvi com 3 acidentes, leve, não grave, né? Um por conta de eu errei, os outros não, foram por conta de erros dos outros, né? Para auxiliar profissionais como o salviano, uma lei foi sancionada. Ela inclui no salário de quem trabalha como motoboy um adicional de periculosidade de 30%. Um balanço divulgado pelo seguro de danos pessoais causados por veículos automotores foi usado na elaboração da lei e mostra que 69% das indenizações por acidentes pagas entre os anos de 2011 e 2012 envolveram motofretistas. Com as mudanças, profissionais que trabalham tanto no transporte de passageiros quanto na entrega de mercadorias passam a receber o novo valor. As empresas terão que fazer o reajuste. Já os mototaxistas, que são profissionais autônomos, podem alterar o preço da corrida. O presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal aprova a nova lei e já sabe o que fazer com o adicional de periculosidade. A categoria vai investir em mais equipamentos de segurança, finalizar a regra da lei, né? E vai investir também no seu bem-estar com a sua família. E é um reconhecimento de uma profissão que é com risco, mas não quer dizer que a gente está em altos índices de acidente. E para comentar essa lei, eu converso agora com o advogado especialista em direito do trabalho, Ronaldo Tolentino. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, Letícia. Essa lei, então, declara o trabalho dos motoboys como um trabalho perigoso, né? O que diz a legislação sobre isso? Quer dizer, quais os critérios para definir o que é ou não um trabalho perigoso? O critério é basicamente do legislador, né? No artigo 193 da Constituição, está estabelecido que algumas profissões de risco ela tem direito a uma remuneração maior de 30% em cima do salário. E aí algumas legislações, algumas na CLT e outras legislações esparsas, enumeram quais são essas profissões de risco. Você tem o trabalho com eletricidade, você tem o trabalho com inflamável, você tem o pessoal que trabalha com vigilância armada e agora você tem os trabalhadores que trabalham com motocicletas, em motocicletas. Nesse caso, o que vale, então, como critério também é essa questão das estatísticas, né, com relação ao grande número de acidentes que esses profissionais sofrem. Isso, a eleição dessas profissões como profissões de risco para gerar o adicional de periculosidade, elas são feitas com base em estudos, em estatísticas que demonstram que aquela profissão tem um elevado grau de risco ao trabalhador a justificar a concessão desse adicional de periculosidade. Esse adicional, essa regra agora, ela vale para qualquer pessoa que use a moto como para o trabalho, é isso? Ela vale para qualquer trabalhador, e aqui entendendo trabalhador seletista, porque a Lei 12.997, que foi publicada hoje, ela alterou um artigo da CLT. E a CLT é uma norma aplicável aos trabalhadores seletistas. Então, os trabalhadores seletistas, aquele com registro em carteira, que tenham um empregador, esses sim terão terão direito ao adicional de periculosidade de 30%. Agora, a gente tem também nesse setor a questão da informalidade, né? Os sindicatos estão falando aí em 25% só da categoria trabalham com carteira assinada, estão em situação formal, né? O que essa lei deve mexer? Quer dizer, essa lei deve aumentar, deve diminuir essa informalidade? Qual vai ser o reflexo nisso? Olha, Letícia, efetivamente essa é uma profissão que tem como uma das características o alto grau de informalidade, até pela forma como ela foi criada. A profissão do motofrete, do mototaxista, era daquele trabalhador, daquele cidadão que estava sem emprego e aí pegava uma moto e com aquela moto que ele tinha, ele ia ver se conseguia fazer daquilo um sustento seu, né? Hoje em dia já existem empresas especializadas em serviço de motoentrega, né? Mas efetivamente até pela origem da profissão, é uma profissão que tem como característica um alto grau de informalidade. E ao meu ver, esse adicional de 30% que veio com a nova legislação tende a aumentar o custo
da contratação desse trabalhador formalmente e a aumentar mais ainda essa profissão, que, repito, pela sua própria criação já tem uma característica de alto grau de informalidade. Algumas empresas estão falando que não vão ter como arcar com esse custo, né? Esse novo valor, ele já passa a valer agora, a partir do próximo salário, é isso? Vale a partir de hoje, a publicação foi feita no Diário Oficial de hoje, então a partir do próximo salário eles já vão ter que receber um adicional de 30% sobre o seu salário base. Proporcional a esses dias, né? Sim, já que a gente está no meio do mês. A gente está hoje dia 20, você tem aí mais 10 dias com a lei em vigor. E com relação à fiscalização, como vai ser feita essa fiscalização para saber se as empresas vão realmente cumprir essa lei, pagar esse adicional? De quem é essa responsabilidade? Olha, a responsabilidade pela fiscalização das normas do trabalho em geral cabe ao Ministério do Trabalho, aos fiscais do trabalho, né? As superintendências regionais do trabalho, quem incumbe o poder de polícia no tocante às normas trabalhistas. Agora, com relação aos acidentes sofridos por esses trabalhadores, né? Hoje, como é que é? Quer dizer, uma moto quebrada, um hospital, enfim, quem paga por isso hoje e o que essa lei vai mudar com relação a isso? Isso muda? Quer dizer, com essa lei sendo considerado um trabalho perigoso, a responsabilidade da empresa aumenta? Sim. Hoje com relação aos acidentes, antes dessa norma, você tinha que apurar a culpa ou o dolo da empresa na ocorrência desse acidente, né? Hoje, você enquadrando essa profissão como uma profissão de risco, como uma profissão perigosa, você passa a ter a chamada responsabilidade objetiva, que é prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Então, a partir da classificação dessa profissão como uma profissão de risco, como uma profissão perigosa, havendo o trabalhador e sofrendo um acidente na moto, a empresa fica responsável por toda a questão do dano moral, toda a questão do dano material, independente de se apurar se houve culpa ou dolo da empresa. Agora, nesse caso, os profissionais eles vão receber o adicional de periculosidade. A gente tem previsto na legislação também um outro adicional, que é o adicional de insalubridade. Qual a diferença desses dois? O adicional de periculosidade, como a gente já viu aqui, é uma remuneração paga a mais a algumas profissões que, por sua natureza, que por sua característica, oferecem um elevado grau de risco ao trabalhador. Esse é o adicional de periculosidade. O adicional de insalubridade é um adicional pago também ao trabalhador quando aquele trabalhador ele trabalha em condições insalubres, com agentes insalubres, por exemplo, frio, calor, baixa luminosidade, alguns elementos no meio ambiente de trabalho que ele frequenta, onde ele exerce o mistério dele no dia a dia, aqueles agentes nocivos, aqueles agentes insalubres, no decorrer do tempo vão afetando a saúde do trabalhador e o trabalhador ele é recompensado com um adicional por conta dessa saúde sua que é desgastada no dia a dia por conta dos agentes insalubres. Então, o adicional de periculosidade, por exemplo, você não tem a possibilidade de pagar ele proporcional, porque como ele é um adicional que é pago pelo risco, o risco ele não tem um risco proporcional, ou acontece ou não acontece o infortúnio. No caso da insalubridade, você tem graus de insalubridade, tem insalubridade baixa, insalubridade média, insalubridade máxima, e de acordo com esse grau, o adicional varia de 10% a 40% sobre o salário do trabalhador. Aí vai depender do tipo da profissão, né? Vai depender do tipo da profissão, vai depender do ambiente onde ele trabalha. Isso geralmente, quando é deferido, isso depende de um laudo pericial feito por um engenheiro do trabalho, ou às vezes um médico do trabalho, no caso da insalubridade. E aí esse laudo é quem vai dizer qual é o agente insalubre e qual é o grau de insalubridade daquela situação. Ok, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Obrigado, Letícia, agradeço.